por que o Shisui perdeu pro Danzou? Não era verdade que o Shisui era o mais forte dos Uchihas? Se ele era isso tudo, como ele perdeu pro Danzou? Isso tá certo ou tem alguma incoerência aqui? É isso que nós vamos descobrir agora. E bem, a motivação de estarmos fazendo esse vídeo é porque muita gente não aceitou a derrota do Minato no último vídeo. E o único argumento dos fanboys do Minato para querer falar que o Minato ganha é falar que o Shisui perdeu para o Danzou. Isso é, se der para chamar isso de argumento, né? Porque não faz nem sentido. E sem enrolação, bora pro vídeo ver essa derrota do Shisui. Bem, tudo começa quando o Shisui apresenta o plano de usar o Kotomatsu Kami no Fugaku para evitar o golpe dos Uchihas. Porém, o Danzou não aprovou essa ideia, e secretamente pelas costas do Hiruzen, o Danzou marcou um encontro com o Shisui, antes dele encontrar o Fugaku. E na verdade isso era uma armadilha. O Shisui foi com zero pretensão de lutar. Ele apenas foi conversar com o superior da vila. Já o Danzou foi com tudo armado e planejado para vencer. O Shisui era mundialmente conhecido por seus genjutsus, e o Danzou já foi com um plano preparado para isso. Sendo assim, o Danzou ataca o Shisui e é facilmente derrotado por ele. O Shisui sola o Danzou facilmente, e apenas usando um genjutsu base do Sharingan. O Danzou não teve a menor chance, e o Shisui já ia saindo de boas, com a guarda baixa, pois ele não tinha nenhuma intenção de eliminar o Danzou, e também já havia solado ele, então não tinha por que ele realmente estar com a guarda alta ali. Porém, o Danzou sabia que não tinha a menor chance em um confronto direto contra o Shisui, e por isso ele usou o preparo, e já havia programado um Izanagi com o Sharingan que ele tinha em seu olho direito. E depois disso, o Danzou literalmente altera a realidade, e pega o Shisui com a guarda baixa, já aparecendo o acertando, e assim roubando um dos olhos do Shisui. Então aqui nós temos uma situação, onde de um lado tinha o Shisui, que foi para um encontro sem nenhuma pretensão de lutar, e do outro tinha o Danzou, que deu uma de Batman e já tinha tudo planejado, e inclusive usa um jutsu que literalmente altera a realidade, e reescreve a realidade onde ele foi solado por uma nova realidade onde ele já chega acertando o Shisui de guarda baixa. O Shisui não sabia que o Danzou tinha um Sharingan, então não tinha como ele imaginar que o Danzou tivesse o Izanagi, e mesmo nessa situação o Shisui não perdeu a luta, ele apenas perdeu um olho. E o Danzou, sabendo que mesmo naquela situação ainda não tinha chance de vencer, o Danzou chama um esquadrão de Anbu para ajudar. Lembrando que esse esquadrão foi escolhido a dedo com antecedência, onde todos usavam o elemento água, para levar vantagem sobre o Shisui, que usava fogo. E depois de tudo isso, o Shisui teve que fugir, pois ele estava em desvantagem e em uma armadilha. E lembrando que o Shisui não foi o primeiro ninja forte que caiu em armadilha e se deu mal. Na guerra foi mostrado a personagem da areia, Pakura, que também era muito forte, inclusive por ter uma Kekken Genkai muito roubada. Porém, ela foi pega em uma armadilha e foi assim que ela foi de F. Outro exemplo de ninja poderoso que também foi de base na armadilha foi o Kazekage da areia, que foi pego em uma armadilha do Orochimaru e também foi de base. Então, quando a pessoa faz todo um preparo para pegar o outro de guarda baixa, é muito fácil se ganhar. O próprio Ishiki levou um sacode da Kaguya base porque foi pego de guarda baixa. Então, usando o preparo, fica bem mais fácil realmente de vencer o personagem. E pegando o exemplo da Pakura, que usa a Kekken Genkai de Kalou, e do Kazekage, eles dois foram de base. O Shisui não foi de base, ele só perdeu um olho e ainda assim lutou bastante, e o próprio Danzou sabia que mesmo naquela situação não tinha chance. Tanto que ele nem tentou lutar, ele só botou a Anbu para ficar no lugar dele, porque ele sabia que ele mesmo não dava conta. Então esse argumento de que o Shisui perdeu pro Danzou não faz o menor sentido. Mas enfim, o Shisui perdeu, perdeu entre aspas, por ser mais fraco? A resposta é claro que não, ele apenas foi pego em uma armadilha e perdeu um dos olhos, e mesmo naquela situação o Shisui não perdeu a luta. Ele ainda se manteve lutando com vários Anbus, e o próprio Danzou sabia que não tinha chance de vencer, e por isso chamou o grupinho para ajudar. Falar que o Danzou ganhou não faz o menor sentido. Na primeira vez ele foi solado e literalmente tem que apelar para alterar a realidade. Na segunda vez ele nem tentou, porque já sabia que não tinha chances contra o Shisui. E como o plano inicial do Shisui sempre foi usar o Kotomatsu Kami para o bem da vila, ele fez o mais sensato, que no caso seria recuar, para preservar o Dojutsu. Então, para querer usar isso como argumento para falar que o Minato ganha, tem que estar muito desesperado. E muita gente fala que se fosse o Minato no lugar do Shisui, ele teria se dado bem. E ok, com a velocidade de reação que o Minato tem, é bem provável que sim.
Porém, essa galera que fala isso também esquece de um detalhe bem simples. Se fosse o Shisui na invasão da Kyuubi no lugar do Minato, o Shisui também teria se dado muito bem. Não teria desastre algum na vila. O Shisui poderia muito bem ter colocado o Obito no Koto Matsukami e ter lançado um genjutsu normal na Kyuubi e controlado ela. Na verdade, só em controlar o Obito com o Koto Matsukami, o Shisui indiretamente já controlaria a Kyuubi também. Ou seja, se fosse o Shisui no lugar do Minato na invasão, a vila teria ficado praticamente intacta. Ninguém ia morrer ali, nem o próprio Minato, nem o próprio Shisui, e o Obito ainda iria virar um aliado, ou no mínimo um prisioneiro de Konoha. Teria sido uma situação bem melhor para a vila. Então isso de querer pegar uma luta tal e querer desmerecer o outro não tem o menor sentido, não tem lógica isso daí. Não é porque o Minato poderia se sair melhor contra o Danzou que ele poderia se sair melhor contra o Shisui, assim como o Minato foi de base contra o Obito e o Shisui poderia ter impedido tudo facilmente, Mac Life. A galera também fala que o Minato poderia cauterar o Koto Matsukami com um clone, e até aí beleza. Só que eis a questão, o Shisui também não é trouxa e ele nem sequer precisa do Koto Matsukami para vencer. Um genjutsu normal do Sharingan e o Minato já perderia, assim como o próprio Danzou. Se você discorda, só cite um único feito do Minato saindo de um genjutsu poderoso. Eu só tô pedindo um, não tô pedindo dois, não tô pedindo três. É só um. Além do fato que o Shisui mostrou ter poderes sensoriais, conseguindo apagar a presença dele dentre seus rastros e também conseguindo detectar invasores a quilômetro de distância e lançando o genjutsu mesmo dessa distância enorme. E eram genjutsus normais do Sharingan, não era nem com o Mangekyou. Então caso o Minato faça um clone, o Shisui vai conseguir perceber onde o corpo original está. E mesmo que não esteja na presença do Shisui, não esteja no campo visual dele, ele ainda pode lançar o genjutsu. Então não existe desculpinha do Minato fazer clone ou qualquer coisa do tipo. Não existe meio do Minato vencer o Shisui. E se você duvida, é só você mandar um feito do Minato saindo de um genjutsu poderoso. É muito simples. E eu sei que vai ter gente que vai falar que o Minato tem QI de batalha de 1 milhão. E eu não sei porquê, mas os fanboys amam engrandecer o feito do Minato de ter descoberto a fraqueza do Kamui. Porém, esses fanboys esquecem que o mesmo Minato pegou pressão de um Obito adolescente, foi enganado na cara dura e com seu QI de 1 milhão achou que o aluno dele era o Madara. E morreu indiretamente por isso. Todo mundo enaltece o Minato por ele ter descoberto a fraqueza do Obito, que no caso seria ficar tangível enquanto ataca. E legal, isso é verdade. Porém a galera superestima isso à 10ª potência, pois o Minato descobriu a fraqueza e casou que ele tinha um jutsu que permitia ele cauterar a técnica do Obito, que no caso era o Hiraishin. Mas o verdadeiro grande feito do Minato foi ter cauterado a técnica do Obito e não ter descoberto a fraqueza do Kamui. Os próprios capangas do Danzou descobriram na mesma hora a fraqueza do Obito. Eles só não conseguiram vencer o Obito porque eles não tinham uma técnica eficiente contra ele. Porém, em menos de 5 minutos, eles descobriram a fraqueza do jutsu. No caso do Minato, ele tinha o Hiraishin e se saiu melhor. Mas o feito em si que os fanboys exaltam, que no caso é ter descoberto a fraqueza do Kamui, não é tudo isso. Até figurantes do Danzou descobriram. E a galera quer endeusar o Minato por ter feito o mesmo. O próprio Yamato também descobriu facilmente que o Obito teria que ficar tangível para pegar o Naruto. Então, esse feito do Minato é sim superestimado. E pra quem insiste que o Minato tem um QI de 1 milhão e iria fazer altas estratégias para bloquear o genjutsu do Shisui, como fazer clones e tudo mais, só fica com isso aqui. Esse aqui é o Minato, com seu QI infinito, usando de várias estratégias para não cair em genjutsu do Obito, ou melhor dizendo, não cair em genjutsus do Madara. Nessa cena aqui nós podemos ver claramente o Minato com sua grande estratégia de evitar genjutsus do Uchiha Madara, e o Minato preocupadíssimo de não olhar nos olhos e evitar cair em genjutsu. E olha, eu não sei vocês, mas parece que ele não tá muito preocupado em desviar o olhar não. Então sim, o Minato com seu QI de 1 milhão jamais olharia nos olhos de um Uchiha. Confia, pô. O Shisui, que nem precisa olhar nos olhos, jamais colocaria o Minato em um genjutsu lutando desse jeito aqui. E galera, bora ser realista. Pro Minato não cair em um genjutsu de um cara que consegue lançar genjutsu a quilômetros de distância e nem sequer precisa olhar nos olhos, praticamente seria só um milagre. Tem que ser um roteiro do caramba pra de fato o Minato não cair em nenhum genjutsu. Então, meu querido fanboy do Minato, a menos que você saiba de um feito de verdade concreto do Minato saindo de um genjutsu poderoso, só aceita que ele perde pro Shisui. É isso e não tem choro. E lembrando que se for considerar o Koto Matsukami, isso vale até mesmo pro Minato com Kurama, pois se o Shisui usasse o Koto Matsukami, o Kurama não iria nem perceber, e mesmo antes da luta começar, ela já teria acabado. Então sim, Shisui sola. Tá duvidando? Coloca o feito do Minato saindo do genjutsu aqui nos comentários. E esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!